Entrevista na Mirante News. E nós vamos conversar hoje, aqui no programa Abrindo o Verbo, com o escritor Nilson Araújo Júnior, que vai falar pra gente sobre o lançamento do livro físico Zeca e o Celular, Encontrando o Equilíbrio. Lançamento do livro no formato físico, mas ele já tem no digital. Para falar sobre esse assunto, também outros, é claro, Nilson Júnior está com a gente. Nilson, muito boa tarde, prazer recebê-lo aqui na Mirante News. Boa tarde, Wallace Brito, boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer é tudo nosso. Então, vamos falar sobre essa obra, Zeca e o Celular, Encontrando o Equilíbrio. Do que se trata essa obra, qual que é o objetivo e quais que foram as suas inspirações, né, para produzi-la? As minhas inspirações, boa pergunta, Wallace. Eu sou pai, nós temos um filho de 9 anos, o Benjamin, que inclusive é escritor. Ele escreveu com 6 anos, publicou com 7 e virou best-seller com 8. E a minha inspiração, além do meu filho, eu participo, Wallace, de um grupo de escritores maranhenses na literatura infantil. E eu fiquei motivado pelas publicações desses meus colegas. Tá na hora de eu lançar mais um livro. Sim. Eu já tinha lançado um com meu filho, fiz com ele. E por que não um tema tão atual e tão envolvente, né? Minha esposa e eu temos o hábito de gerenciar o uso das telas do nosso filho, além de ter cuidado com o que ele está assistindo e o tempo, né, com as telas. E aí eu escrevi como é que eu vou chegar no meu público-alvo, que são as crianças. O livro são para as crianças e os pais, lógico, ler com elas. E aí, por que não uma floresta de animais? Floresta Encantada. E aí começou, eu puxei o macaquinho, o filhote de macaco, chamei de Zeca. Vamos chamar aqui o Zeca. Sim. E o Zeca começou, nessa Floresta Encantada, a se afastar dos amigos. Os principais amigos. A Gigi, que é a girafa. E o Tim, que é o tigre. E isso eu fazendo a escutativa do meu ambiente, com as famílias e tudo mais. E começou também a se afastar da família. E aí o Zeca notou que começou a tirar notas baixas. E aí como é que eu vou fazer o link, né? Desse despertar. E aí eu coloquei como referência o leão. Olha só. Então, as crianças gostam de animais, gostam do leão, de forma geral. O leão é uma referência. Uma referência. Então, dou uma pausa agora, Wallace, e digo, pode ser que nossas crianças estão perdendo referências dentro de casa. Voltando. Então, eu chamei de leão sabidão. Até rimou, é leão sabidão. Então, o filhote de macaco foi buscar conselho do leão sabidão da Floresta Encantada. E eu, leão sabidão, Zeca, você não acha que está muito tempo ao celular? Se afastou da sua família, Zeca? Dos seus estudos? E dos seus melhores amigos? E aí ele tocou no emocional. Daquilo que nos aproxima. E o decorrer da história eu não posso contar, você tem que adquirir o livro. É bacana. Mas a proposta, ela é interessante, né? Sobre esse equilíbrio do tempo nas redes sociais. E você tocou no assunto que merece uma atenção sobre essa questão da referência. Porque muitas vezes, Nilson, a gente conversa aqui com vários especialistas, psicólogos, psicopedagogos, que a criança, quando ela está com o celular, muitas das vezes não é porque ela quer, é uma vontade própria, mas é porque alguém dá para ela passar o tempo inteiro. Exatamente. E esse alguém é alguém bem próximo da família, são nós pais, e é desafiador, Wallace. Eu sou pai, já disse, é desafiador, porque nós pais, às vezes, somos vítima de um mercado. Nós trabalhamos 3 turnos, às vezes. Sim. E nossas crianças estão, talvez, ficando desassistidas. E o celular, amigo ouvinte, que nos ouve agora, não é um brinquedo. É um instrumento que, para muitas escolas, favorece no aprendizado. A escola do meu filho usa o app para ele fazer atividade em casa, por exemplo. Então, a tecnologia, ela vem sim para nos ajudar em muita coisa e acelerar resultados. Mas a forma como nossas crianças estão tendo acesso é que me preocupa, eu como pai. Por exemplo, uma criança de 5 anos, vou falar aqui de 5 anos, 9, meu filho 9 anos, não é para estar no quarto sozinha,
ao tablet, ao celular. Não é. Olha o risco que ela está correndo. Outra coisa. Nilson, mas como fazer? Limites. A criança ela precisa ser orientada. Ela não precisa entender o Wallace, que existe um tempo para tudo. A criança não vai entender isso, mas nós pais, avós, tios, precisamos fazer essa orientação. Tempo, sim, é difícil quando termina o tempo. Muito importante você ser leal. Ser leal. É 1 hora? É 1 hora e pronto. E aí, tem algumas estratégias, tá? Se eu dou à minha criança 1 hora de tempo de tela, você tem que anunciar uns 10 minutos antes que vai encerrar, para ela despertar, que ela não tem noção de tempo. Outra, se eu dou à minha criança 1 hora de tempo de tela, eu preciso ter naquele aparelho apenas apps para a idade dela. E, se possível, tire, pai, o app do YouTube. Porque o YouTube é feito de tal forma, Wallace, que ele não tem fim. Não tem começo, meio e fim. É um vídeo atrás do outro. E outro, olha o perigo que nossas crianças... né? Então, há estudos que uma faixa etária de 9 a 11 anos, a criança já tem acesso a vídeos pornográficos. Por quê? Essa rotina só no quarto, o pai não está orientando, não está fiscalizando. O nosso filho ontem, por exemplo, eu vou falar aqui de bastidor, tá? Sim. Eu não vim falar só de coisas... um exemplo real. Um exemplo real. Eu abri meu notebook ontem à noite para enviar um documento a uma empresa, que eu também sou consultor empresarial. E aí o meu filho abriu o notebook dele na mesma mesa. Quando ele abre tela, é na nossa frente. Eu, não, Benjamin, esse horário... Ele, mas mamãe deixou. Deixou? Quanto tempo? 10 minutos. Então tá bom. 10 minutos. Olha só. Então já tem noção de permissão. Sim. Ele só pegou porque a mãe deixou. E já tem a referência, né? Que você cita no livro. Exatamente. E outra, pai, eu não posso quebrar esse combinado dele com a minha esposa, por mais que ela não tenha falado comigo. A autoridade dela. E ela fez muito bem, 10 minutos. Olha só. Então a tela, ela faz parte do nosso dia. E outra, Wallace, vamos lá. Uma coisa puxa a outra. É prazeroso. Tela. Se eu digo não, meu filho, e eu como pai estou ao celular o dia inteiro, por mais que eu venha contar histórias, que eu estou trabalhando, mas a criança, ela aprende na prática. Ela está vendo na mente dela que isso é prazeroso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso cuidar um pouco mais da minha liderança, eu como pai, como mãe, e poder ir lá com meu filho brincar com ele. Há quanto tempo eu estou deixando de brincar com meu filho no chão? Se eu compro um livro, não é só dar ao meu filho, Wallace, eu preciso ler com meu filho. É uma experiência. A experiência é o que conta no final. Isso fica gravado na mente, no subconsciente. Ou seja, nós temos aí uma preocupação muito forte com a sociedade familiar, que está sendo desfeita. Esse é o nosso cuidado e a gente convida toda a comunidade a fazer presente no nosso lançamento. É um livro infantil, mas que traz uma reflexão para todos, né? Então, não é só voltado a crianças. Os pais também, os responsáveis, são convidados a acompanhar a obra. E eu estava dando uma olhada aqui, Nilson, que esse livro, o Zeca e o Celular, Encontrando Equilíbrio, ele vai ser lançado no formato físico agora, né, na Feira do Livro, só que ele já tem na versão digital, né? Já tem na versão digital, foi lançado a nível nacional pela Amazon. Sim. E já alcançou o top 1 em vendas. Nossa, bem bacana. Já virou best-seller. Por isso o selo de best-seller. O lançamento vai ser agora dia 27 de setembro, sábado, às 16 horas, na Feira do Livro de São Luís, que vai acontecer na Praça Maria Aragão. E todos são convidados. E quem comparecer, por exemplo, o pai comparecer com o filho, pode de repente bater um papo com você, trocar experiências, você vai estar por lá também para fazer esse contato real, né, que é sempre muito importante. Será um prazer. Será um prazer. A minha esposa estará presente também. O meu filho, que é escritor, estará presente. Então vai ser uma festa em família. Será um prazer dar autógrafos e o livro está disponível já.
em algumas livrarias de São Luís, você pode buscar. E comigo será um prazer te receber. Você que nos ouve, sábado, dia 27, às 16 horas. Bem legal. E que tipo de contribuição você acha que o livro ele pode dar para a nossa sociedade, né? Para tratar sobre um assunto tão delicado, de algo assim que muitos pais acabam falhando nesse próprio aspecto educacional, mas que a gente percebe que tem jeito, tem solução. Que tipo de contribuições você acha que o livro pode dar? Wallace, que tipo de contribuições? A leitura, ela faz parte do desenvolvimento de todos nós, e principalmente uma criança. E criar o hábito de leitura é você potencializar um ser humano mais crítico. Nós somos responsáveis em direcionar crianças e criar um ser humano pensante. Então, este livro é um instrumento de leitura, de relacionamento, porque nele consta atividades. Por exemplo, lá tem uma página de corte para recortar, que tem os personagens, a criança vai poder brincar com o pai, com a mãe, com a avó. Lá tem uma página de pintar completa, tem jogo 7 erros, lá tem caça-palavras, tem perguntas e respostas, e é um livro que já está sendo namorado, permita falar dessa forma, né? Por escolas para ser paradidático. Olha que interessante. Legal. Então, o hábito da leitura começa no primeiro livro que você sente com o seu filho. E a dica que eu posso dar para colaborar, ainda mais com o desenvolvimento de nossas crianças, Wallace, permita ter livros à vontade, na sala, no quarto, na cozinha. Não restringe no seu carro, e livros que a sua criança comprou. E para ela ter desejo, ela precisa visualizar esse livro todo dia. Assim acontece com o nosso filho. Wallace, às vezes eu fico parado. Isso é mais uma história de bastidor, mais um fato. O meu filho, ele almoça lendo um livro. Aí eu fico assim, eu repreendo ou não repreendo? Eu repreendo ou não repreendo? Aí eu fico, meu filho, vamos almoçar? Tá lendo. Mas não foi porque eu pedi. É um hábito. Aí eu fico comparando só eu, pai, né? Nossa, antes um livro do que um celular. Um celular. Quer dizer que se fosse um celular, no caso, você iria, no caso, tem mais ali oportunidade para repreender, né? Mas como é um livro, e estímulos. Fica nessa dúvida. Por exemplo, eu leio, a mãe lê. O hábito da leitura não é só eu direcionar o nosso filho, mas também eu dar exemplo. E eu faço isso há muito tempo. O Benjamin tinha 3 anos, já tinha acesso a algumas telas. E ele, quando estava ao tablet, eu estava ao lado dele, lendo. Lendo. Porque diz a ciência que isso fica no subconsciente. Ou seja, ele estava na tela e eu estava lendo o livro. Para ele perceber que é mais prazeroso. Bem legal. Mais prazeroso. E só para fechar essa caixinha de comentário, Wallace, quando nós saímos para ir ao restaurante, eu falei, filho, qual livro que você vai ler? Qual livro que você vai levar? Eu não pergunto se ele quer levar. Eu pergunto qual que ele vai levar. Já direcionando. Wallace, de verdade, muitas vezes ele leva. Papai, esse aqui. E muitas vezes ele já falou assim, papai, eu não vou levar hoje. E tá tudo bem. Eu, como pai, preciso respeitar a vontade do meu filho, porque ele é um ser humano. Ele precisa ser respeitado. Então, se ele não quer levar, tá tudo bem. Mas aí também está um alerta a ele. A gente faz aquela leitura de ambiente naquele momento. Se a gente perceber que ele não vai levar o livro por causa da tela, a gente verbaliza. Filho, tudo bem, mas não vai ter celular. Sim. E aí, eu, pai, preciso ir num restaurante onde ele possa brincar, ou eu mesmo buscar formas de brincar com ele. Relacionamento bem legal. Familiar. É um livro interessante, então todo mundo vai ter acesso, né, a esse livro físico, que já está disponível em plataformas digitais, mas é sempre bacana e fica o convite, né, para todo mundo acompanhar esse lançamento. Agora, Nilson, você está apresentando também aqui para a gente algumas outras produções, né? Você trouxe aqui para a gente também falar um pouco sobre, e aqui tem 3 produções, O Poder dos Gatilhos Mentais, como transformar abordagens de vendas tradicionais em estratégias altamente eficazes, e O Poder da Mente Blindada, assumindo o controle da sua vida. Queria que você falasse sobre essas 2 obras em especial, você que é escritor, e também elas têm um selo, né, best-seller,
da Amazon. Isso, mostra. Nossa, muito obrigado pela oportunidade. O Poder dos Gatilhos Mentais é um livro onde ele ensina vendedores e quem quer aprender a vender melhor e mais, através de estratégias, vindo da psicologia. Sim. Né, de forma ética, lógico. Conduzir o cliente ao sim. Através dos gatilhos mentais, reciprocidade, rapport, gatilho mental da escassez, da urgência e muito mais. Lá eu cito exemplos, teorias e o que eu vivencio. Há 25 anos eu trabalho na área de vendas, Wallace. Eu sou vendedor também. E o outro, O Poder dos Gatilhos, O Poder da Mente Blindada, foi o meu primeiro livro, que naquela época, 2020, era para ser chamado Liderança Extraordinária. É um livro que eu trago como superar, né, formas de superar as dificuldades e também ferramentas para você planejar conquistas. E eu digo assim, um deserto, precisamos passar por um deserto. E aí nesse deserto, isso vai de cada um, mas no deserto que a gente se aproxima mais de Deus, se conecta com Deus, a gente amadurece, se torna mais forte. Então muita gente quer fugir da dor, quer fugir do deserto, mas é necessário. Outra, a oração. A oração fortalece o cristão. Se conecta com Deus, busca sabedoria e discernimento do Espírito Santo. Como também fazer uma trajetória de carreira. Lá eu falo, por isso, carreira, disciplina e fé. Parte espiritual sempre importante, né? A gente refletir. Nilson, quero te agradecer pela sua presença aqui na Mirante News, viu? Muito obrigado, parabéns pelo livro e que possa ser esse instrumento realmente que vai auxiliar famílias, pais responsáveis, a crianças, né? A passarem por essa idade tão bacana, mas ali de uma maneira boa, sabendo ter esse equilíbrio, essa conexão entre a vida real e também o mundo virtual. Quero te agradecer, desejando, é claro, que possa ser uma ótima experiência também lá na Feira do Livro. Obrigado. Wallace, muito obrigado. Amigos ouvintes, muito obrigado. E nós esperamos por vocês. Deus abençoe. 2 horas e 50 minutos aqui na Mirante News.